Chegou o grande dia! Hoje estamos estreando o percurso educativo de redação. E eu vou repetir, percurso educativo de redação. Quer saber o endereço? Calma que eu respondo. tvescola.org.br/percursos. Ficou curioso? Então relaxa na poltrona que hoje o programa é especial sobre isso. Roda a vinheta! Hora do Enem no ar, hoje com um programa mais que especial. Vamos falar do percurso educativo de redação. Isso mesmo, a TV Escola criou para te ajudar a mandar bem no Enem. E repara bem no detalhe, é totalmente gratuita. Para comemorar e explicar passo a passo, eu convoco 2 titãs das 30 linhas. O responsável por desenvolver o percurso educativo, o professor Rogério Muraro. E o dono do maior canal de ensino de língua portuguesa do mundo, professor Noslen Borges. Vem pra cá, pessoal! E aí? Salve, Lande. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Tudo certo, amigo? Prazer ter vocês aqui, viu, professores? Bom, vamos lá. Noslen, você acessou lá, você viu, o que você achou da plataforma? Sim, acessei. Cara, é sensacional. Primeiro que é uma plataforma muito intuitiva, certo? Muito fácil de usar e tem todo o passo a passo perfeito para quem quer se dar bem na redação, realmente. Professor Rogério, mostra pra gente como é que a gente usa o percurso educativo de redação. Bora lá pra tela? Vamos ver lá. É isso. Só entrar no hot site dos percursos educativos da hora do Enem. O usuário, o estudante, vai ver lá percurso de língua portuguesa, percurso de matemática, vai ver percurso de biologia, alguns outros que já estão no ar e, a partir de hoje, né, tá quentinho, vai ver o percurso de redação. É isso aí. Clica no percurso de redação, o usuário vai ter acesso a estas 5 ilhas. Entendi, professor. Mas vem cá, só pra gente aqui e pra galera em todo o Brasil. Isso. Sem pressão. Mas assim, se o candidato não tiver muito bem lá com o texto e tal, como o percurso educativo pode ajudar? O percurso ajuda muito, Lande. Imagina dezenas de conteúdos relacionados à produção do texto, né? Imagina muitas possibilidades de você acessar esses conteúdos. Então, o candidato que está com alguma dificuldade, ele sabe qual dificuldade ele tem, ele pode ir, clicar na ilha específica, a gente vai falar daqui a pouco sobre cada uma das ilhas, mas ir direto no percurso sobre o conteúdo, o assunto que ele tem dificuldade. Entendi. Se ele não sabe muito bem qual dificuldade que ele tem, está começando agora, não pensou muito em redação, não estudou muito redação ainda, a gente tem um percurso específico que fala sobre as 5 competências e aí ele vai saber exatamente o que ele precisa ter na redação e esse mesmo percurso tem análises de redações, né? Então, é um bom caminho para começar a explorar os percursos e a começar a estudar a redação. Isso é bom, uma dica então, pra galera que tá assistindo, faz o seguinte, entra lá no site tvescola.org.br/percursos e vai fazendo todo esse percurso com a gente, pode ser? Você vai lá embaixo, clica em redação, já aparecem ali as ilhas e tudo mais. Professor, a gente começa por onde então? Vamos começar a falar da escrita. A gente vai ver que ela é uma ilha um pouco abrangente, é natural que seja abrangente, né? Porque a gente está falando da escrita em muitos aspectos. Primeiro, veja, os percursos não foram pensados apenas para a produção do texto no Enem. Tem, certamente, muitos conteúdos para serem explorados para fazer a redação do Enem. Mas a gente pensou a produção de texto, a escrita, de maneira mais ampla. Então, ali na ilha da escrita, se a gente puder clicar ali, a gente tem acesso a um tópico, né, que traz conteúdos relacionados à história e à evolução da escrita. Veja, é para o estudante perceber que quando ele toma a palavra para escrever, ele está dialogando com todas as outras pessoas ao longo da história que já tomaram a palavra e escreveram. Na verdade, é um processo de elaboração e reelaboração da palavra sempre que a gente escreve alguma coisa, né? A gente vai tratar aqui também não só desse percurso histórico, mas também da importância social da escrita em cada momento da história, mas também no momento presente, né? A pessoa, quando toma a palavra para escrever, ela está dialogando com todos os outros textos, com muitas questões que dizem respeito à espécie humana, que dizem respeito à sociedade.
que dizem respeito a assumir um lugar de cidadania também, muito importante. E é por isso, né, por causa desse caráter da escrita relacionado à reflexão sobre problemas, que a gente trouxe neste mesmo percurso um tópico ligado à literatura e às questões sociais. Quais foram os escritores que pensaram, refletiram nas suas narrativas, nos seus romances, nos seus poemas, nos seus contos? Quais foram os escritores que trataram de questões sociais, trataram das grandes questões humanas, né? Bom, e nesse momento eu já penso, isso ajuda a construir bons argumentos, tá certo, professor Noslen? Pensando na literatura em si, a literatura é exatamente isso, né? A expressão do homem num período histórico. Então, de modo social, o homem está se expressando. Um exemplo muito legal é Os Sertões, de Euclides da Cunha, que ele retrata toda a guerra de Canudos lá no interior do sertão. Então tem uma função social também dessa representatividade. Tem Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, em que ele também mostra esse período ditatorial que ele viveu. É muito bacana ver isso. E é até legal pensar que na redação do Enem, por exemplo, na parte de argumentos, como você levantou aqui, eu posso utilizar literatura como parte de argumento, óbvio, desde que tenha relação com a temática da redação. Não é só soltar a literatura lá para dizer que fez, com uma marca autoral, lá, uma marca de conhecimento, mas não, né? Tem que ter relação com o tema. Se você puder fazer isso, se você conseguir, se o aluno conseguir fazer isso, isso traz muito valor para a redação dele, muito valor para o argumento dele. Isso é muito bacana de se pensar. E aí, como eu estava falando para você, não adianta a gente ter só jogar os autores, tem que contextualizar. Por exemplo, o Grande Sertão Veredas de Guimarães é outra obra importantíssima que a gente pode usar também dentro disso, mas desde que tenha relação direta com o tema da redação. Exatamente. E a gente trouxe também, além de alguns autores brasileiros, né, trouxemos vários autores internacionais, sempre que usam nas suas produções uma perspectiva de reflexão sobre questões sociais, sobre questões humanas, reflexão sobre as guerras, enfim, questões candentes da humanidade, né? Esse papel social fundamental que a escrita tem e a literatura cumpre muito bem. Bom, exemplos a gente pode encontrar lá na área de materiais de apoio, né, professor? Isso, está nos materiais de apoio dentro desse tópico de literatura e questões sociais. Como os outros tópicos do percurso, também tem áreas de materiais de apoio com vários conteúdos que trabalham um pouco mais a temática daquele tópico. O percurso traz todo esse suporte, né, professor? Traz tudo, material de apoio e tudo mais, para poder sair brilhando na redação do Enem. É um percurso que se pode fazer o mapa nas direções que você quiser, e essa é a grande sacada, né, dos percursos educativos. Perfeito. Poder Então, montar o seu roteiro de estudo. é isso aí. Isso é que é legal, né? Dar autonomia ali pro estudante para poder fazer o caminho que quer. Então, vamos voltar lá naquela página que tem as ilhas para a gente ver qual é o próximo tópico? Vamos lá. Tá aí. E agora, professor? Podia falar agora dessa que aparece aqui embaixo, que é o texto e suas formas. Essa ilha, se a gente puder clicar nela, ela traz dois itens, né? Um que tem a ver com a diferenciação entre tipologias textuais e gêneros textuais. Que é super importante, né? Que vale a pena a gente falar aqui um pouco mais, né? Já vamos tratar. E outra que a gente fala, esse tópico a gente trata sobre gêneros textuais, mas aqueles relacionados com exposição de ideias. Então vamos falar primeiro ali de tipologia e gêneros textuais, professor? Por que é importante? O que tem de importante nesse tópico? Assim, é fundamental, né? Porque quando você está diante de uma redação do Enem, por exemplo, ou da maioria dos vestibulares, você sabe que, ainda que seja o gênero redação de vestibular, a sequência textual, o tipo textual que tem que ser predominante nesse texto é, em geral, o dissertativo argumentativo. No caso do Enem, né? A tipologia textual tem que ser dissertativa argumentativa. Quando a gente pensa em tipo textual e gênero textual, acho que é bom definir bem para o aluno, né? Vamos lá. Que tipo textual é a estrutura do texto. Então, quando eu falo de narrativa, o que é que tem que ter numa narrativa? O narrador, né? O enredo, o espaço, o tempo e o personagem. Então, isso aqui tem que ter uma narrativa. Então, eu sei que na estrutura narrativa tem que ter isso. Na dissertação, dissertação argumentativa, eu sei que tem que ter lá a exposição da ideia, o argumento e se defendendo a sua ideia. Então, tem que saber que cada tipo tem uma estrutura própria. Então, tipo textual é a estrutura. E gênero textual é a aplicação dessa estrutura no uso social do texto. Isso. No uso do cotidiano. Bom, agora, para que uma área só para falar de gêneros textuais ali, exposição de ideias? Então, porque além do gênero redação do Enem, ou dos gêneros de redação dos diferentes vestibulares, é importante que o candidato conheça outros gêneros que estão relacionados com exposição de ideias e com discussão de ideias. Que gêneros, por exemplo, a gente escreve socialmente, em que a gente defende ideias, discute ideias e argumenta? Resenhas, por exemplo.
quem escreve uma resenha de filme defende lá um ponto de vista, não é? Sobre um filme que assistiu, ou resenha de livro, sobre um livro que leu, etc. Né? Então, tomar contato com esses gêneros é importante porque eles circulam socialmente e eles são parecidos com o gênero redação do Enem. Ali ele pode praticar, né, professor? Isso, Pode usar também pode pra praticar, sim, E redação, praticar né? exatamente até ao lado da argumentação, que é a parte Sim. principal desses gêneros Sim. aqui, né? Que é exatamente saber o que é o argumento, como trazer o seu argumento, como defender o seu ponto de vista e trazer argumentos que sustentem realmente esse ponto de vista de modo eficaz. Entendi. Acho que é por isso que uma das grandes partes importantes de conhecer outros gêneros textuais que expõem ideias. Isso aí. Tem como, a partir dessa exposição de argumentos, de ideias, dos outros gêneros, a gente identificar ou achar alguma marca autoral, alguma forma de trazer para a redação dissertativa argumentativa ou não? Serve só para aquele gênero? Tem como. Mas, assim, é importante perceber que a redação do Enem é um gênero com uma estrutura muito estabelecida. Né? Sim. Uma resenha de filme tem outra estrutura, diferente, porque vai fazer um resumo do filme, vai fazer uma contextualização do filme. Quer dizer, são tipos de procedimentos de produção de texto que não necessariamente são os mesmos numa redação do Enem. A estrutura de um editorial de jornal ou a estrutura de um artigo de opinião são próximos da redação do Enem. Mas é diferente, porque quando você escreve um artigo de opinião, por exemplo, você sabe que ele vai ser publicado num determinado jornal, que é lido por leitores de determinada faixa da sociedade, e esses elementos que têm a ver com quem vai ler o seu texto, sabendo quem vai ler o seu texto, fazem você fazer determinadas escolhas ao produzir o texto. Isso é diferente quando você está fazendo a redação do Enem. Então, aquilo que você há fala, o uso de argumentos e há discussão de ideias nesses gêneros todos sociais. Nesse sentido, o treino pode ser bom para a redação do Enem. Mas a estrutura de cada um desses gêneros não é necessariamente a mesma e, às vezes, é muito diferente da estrutura do gênero redação do Enem. Acho que para trocar em miúdos aí, o que vale é a prática da argumentação. Prática da argumentação. Isso é um vale. elemento comum, Isso é um elemento que é legal. comum, mas de modo geral o tipo de argumentação é diferente. Bom, o percurso é dividido em várias partes, né? A gente volta ali para aquela página onde tem as ilhas e tudo mais, e agora a gente vai para a redação no Enem. Aí, clicando nessa parte, abre uma outra página. E essa página tem 9 pontos, tô certo? É isso mesmo? São 9, isso 9, tá aí. Antes de explicar cada um aqui, quero saber, professor Noslen, qual parte que você mais gostou? Então, eu gosto muito, sempre gosto, e vi que tem ali dentro também, que é a parte da proposta de intervenção. Leia. Por que eu gosto muito? Primeiro que vale 200 pontos, né? Só a proposta de intervenção vale 200 pontos. Então, eu acho que é sensacional o aluno poder tirar 200 pontos só aí. Lembrando que a proposta de intervenção, isso acontece só na redação do Enem. É próprio da redação do Enem ter uma proposta de intervenção, visto que a redação do Enem traz sempre uma problemática social e por isso que ela espera uma proposta de intervenção. E lembrando sempre, né, que proposta de intervenção não é uma solução para o problema, né? É uma proposta de intervenção, uma possibilidade de Isso. intervir nisso. Não é um super-herói, né, professor? Era Precisa fácil. do peso, da responsabilidade de resolver uma questão que há anos, por exemplo, não se resolve. No país tem que resolver ali nas suas 5 linhas, não dá. Não dá. E é legal pensar, né, que a proposta de intervenção precisa de 5 elementos importantíssimos aí, né? Sim. 5 elementos, eu chamo de AMED. Merda. Ahmed. Ahmed. Ahmed, são 2 A's. Esse é nome árabe. Ahmed. É nome árabe. É, quase Ahmed. Que seria o quê? Ação, agente, meio ou modo, certo? Efeito e o detalhamento. Olha o Gostei esquema. desse esquema, hein? Gostei. Agora ninguém esquece, né, professor? É isso aí. Então, inclusive, isso sobre as propostas de intervenção é uma especificidade desse gênero redação de Enem, né? A gente está falando dos gêneros àquela hora e comparando com gêneros outros de circulação social que são relacionados com exposição de ideia. E a redação do Enem, inclusive, é diferencial em relação a outros gêneros de redações de vestibular, né? Nenhum outro tem isso de apresentar uma proposta de intervenção. Olha aí. Daí, concordo com você da importância, né, do candidato focar nesse tópico, né, Nesse do percurso. tópico. Isso aí. Agora, professor, você que estava ali fazendo, ajudando a construir aí, né, o percurso, qual foi a parte que deu mais trabalho ali? Rapaz, olha, todos os tópicos deram bastante trabalho, né? Porque Imagino. você encontrar material na internet para ir alimentando esses tópicos não é fácil, e inclusive encontrar material de qualidade, né? A gente queria 2 coisas, material qualificado e o material de uma fonte que fosse, assim, tivesse um caráter permanente, Sim. que fosse confiável, né? Que ela vai se manter na web. Não é uma coisa que você
amanhã, depois de amanhã, daqui a pouco tempo, tiram da web. Um blog qualquer, ou não um blog qualquer, mas um blog que tem opinião, mas que pode sair do ar a Pode qualquer sair do ar momento. a qualquer momento, né? Então, que fosse qualificado e que tivesse história na internet, né? De instituições que a gente sabe que tem ali uma solidez de produção de materiais. Então, Sei. a dificuldade foi encontrar materiais com esses critérios. Então vamos lá. Como que essa ilha, né, todo esse percurso pode ajudar a pensar as competências da redação, professor? Cara, esse percurso contempla todas as competências, né? Assim, Perfeito. se o estudante pegar lá do primeiro, que inclusive apresenta as competências, né? Competência e análise de redações, se ele pegar daí, ele vai ter uma clareza sobre o que é cobrado dele na prova, Sim. quais são as 5 competências que ele tem que mostrar que sabe fazer, né, ali na prova, e vai ter análise de redações que mostram em que medida essas competências foram cumpridas ou não foram cumpridas. Mas depois, né, nós temos ali norma padrão e variantes da língua, que tem a ver com a competência 1, né? Você tem sobre as partes do texto dissertativo, que tem a ver com a competência 2, né, que está relacionado com adequação ao tema. Então, que partes que tem que ter um texto para ser um texto dissertativo e está adequado com o tipo textual que é pedido numa dissertação do Enem, né? Perfeito. Tem outro relacionado com adequação ao tema, que trata de outras questões mais de sentido do tema, né? De como abordar o sentido de maneira completa, não tangenciar Não o tema. tangenciar, né, que é o terror. Exatamente. Coesão e coerência. A coesão tem a ver com a competência 4, a coerência está relacionada com a competência 3. A argumentação, né, está muito relacionado com a competência 3. Propostas de intervenção, que está relacionado com a última. As marcas de autoria também estão relacionadas com a competência 3. E, por último, a questão dos direitos humanos, que está ligado com a proposta de intervenção, mas também está ligado com a argumentação na competência 3, né? Porque você não pode colocar propostas que sejam incoerentes e aquelas que ferem os direitos humanos podem ser tratadas como incoerentes no texto. Eu, particularmente, quando fui fazer aqui o percurso, fui fazendo passo a passo É. mesmo. Peguei do primeiro, fui pro segundo tópico, terceiro tópico, fui fazendo esse caminho que o percurso indica mesmo. Se eu fosse um aluno que estivesse começando hoje e fizesse parte a parte, eu teria todo o subsídio para não ir mal na redação. Para chegar na redação do Enem com uma nota boa. Óbvio, ia depender muito do meu esforço também, de ir atrás de outros elementos, leitura Claro. e tudo mais. E a cada 2 dias produzisse uma redação, seguindo esse passo a passo, usando os conteúdos que estão ali dentro, os materiais que estão ali dentro, toda a riqueza de material que tem, certamente a minha nota não seria menos de 800 na prova do Enem. E agora, professor Rogério, vamos para onde? Qual ilha? Agora vamos viajar ali para a ilha de temas anteriores do Enem. E aí, professor, tô vendo que tem todos os anos ali. Como assim? Como é que funciona essa parte? Todos os anos, desde o tema que caiu em 2000 até o tema do ano passado, 2018, incluindo os casos de anos em que houve 2 aplicações da prova. Você vai ter a proposta do Enem daquele ano, né, completa, da forma como ela apareceu na prova, e depois materiais que ajudam você a adquirir repertório, a tomar contato com os argumentos mais comuns e em que pé que está a discussão sobre aquele tema. Se você quiser, como você propôs, fazer uma redação a cada 2 dias, né? Tá aí, ó. Que seja, você pode fazer todas essas redações e em cada item você tem material para se aprofundar no tema e poder produzir o texto. Isso é maneiro, né, professor Noslen? Que aí tem temas que voltam, né? Tem áreas, assim, de certos temas que voltam, né? Mudando o tema, não vai ter um problema em relação a isso. O que importa é eu saber a estrutura, então eu vou ter que fazer isso. Eu vou aprender novas coisas, porque cada tema tem um subsídio diferente, então eu vou aprender. E isso é praticar. Ah, mas já caiu no Enem, não vai cair mais. Não tem problema, porque o grande lance não é descobrir qual é o tema do próximo Enem. O grande lance é aprender a fazer a redação do tipo Enem. Muito o bem. gênero Enem. Isso. Isso que é importante fazer. Não é? Então, Eu, pelo o menos, grande não tenho. lance é você aprender a fazer a redação. Ah, a estrutura é essa, então eu vou respeitar essa estrutura, eu vou colocar do jeito que está pedindo e praticando e aprendendo mais. Porque, querendo ou não, de 2000 até 2019, 2020, 2018, né, que seja o último ano, nossa, nós temos muitos temas, né? Sem contar os anos que foram repetidos, não, né? Tiveram 2 aplicações com temas diferentes, então você vai ter muita bagagem. Pode ser que apareça algo agora que você até desses materiais possa usar alguma coisa, até na sua própria argumentação, dependendo do que for o tema que apareça agora. Exatamente. Temos mais uma ilha para explicar, mas antes chegou o nosso Momento Pop Prof. Percurso educativo de redação é dividido em ilhas. Tem... O que me leva à seguinte pergunta. Para ficar craque na escrita, navegar é preciso?
Sou seu estreante. Viver é preciso. Viver nas ilhas é preciso. Entendi. Viver nas ilhas. Não Nas navegar em si. Não. Mas... Pode ser viver nas ilhas, mas talvez navegar na internet para conhecer mais e ter mais conteúdo para usar as ilhas com mais qualidade, sim. Aí, ó, tá vendo? Então você pode usar um mix, um navegar e viver bem na ilha. Isso. Pronto, fechou. Vamos lá, segundo tópico. E se nenhum homem é uma ilha? Até aí todos concordam. Se nenhum homem é uma ilha, uma proposta de intervenção pode aparecer, sim, ilhada? Ela pode ser ilhada quando eu não conheço Ahmed. Merda! Lá na introdução, o que a gente tem que fazer pra não naufragar? Lançar a âncora na tese. Uau! Porque aí o texto fica guiado por esse farol Olha aí. permanente. Que isso? E esse farol permanente tem um nome. Qual? Projeto de texto. Projeto de texto. Não é à toa que vocês estão aqui, rapaz. Nesse caso, né? Textos motivadores são um tipo de salva-vida? Salva a vida da adequação ao tema. Sim. Se não forem os textos motivadores, para ajudar a dar os limites do tema, o tema morre. Zera a redação. Se eu tenho um colete salva-vida, se eu ficar só preso a ele, não souber pelo menos bater minhas perninhas, fazer a minha parte, e mexer meus braços, eu vou acabar ficando no mar, né? Vai ficar. Boiando, à deriva. A deriva, é. Bom, esses foram Rogério Muraro e Noslen Borges no nosso Momento Pop Prof. Bom, para finalizar, temos ali uma última ilha, dúvidas frequentes, e aí? Última ilha que não precisa ser a última do percurso, né? Exatamente, Eu a vou última falar- que a gente está A analisando gente hoje. está analisando antes, né? Porque não é esse caminho pré-determinado. São as dúvidas frequentes. A gente vai ver que tem um tópico relacionado a iniciar o texto, um tópico sobre o uso de pontuação e um sobre normas ortográficas e gramaticais. São 3 tópicos iniciais que a gente colocou, porque a ideia é que essa ilha seja alimentada com dúvidas que aparecerem aí dos nossos telespectadores. E qual foi o critério de escolha? Então, na verdade, aqui foi um pontapé inicial, né? A gente colocou 2 itens relacionados a questões técnicas, como pontuação e as normas ortográficas e gramaticais, e um item relacionado com o procedimento. Essa coisa de iniciar o texto tem a ver com o aluno que tem dificuldade de andar folha em branco, sabe? Então aí a gente fala um pouco isso, fala um pouco também de fazer um rascunho, fazer primeiro parágrafo. Então tem materiais que tratam sobre isso. Mas o critério, na verdade, quem vai dar são as dúvidas dos telespectadores. Bom, e até legal perceber que quando a gente olha nos critérios principais, ou pelo menos os iniciais, esse pontapé inicial, eu tenho ali 2 coisas importantes de gramática, né? O uso de pontuação e a própria norma ortográfica e a gramatical. O que muita gente acha, não precisa estudar pro Enem isso não. Sua redação é constituída disso. Então precisa dominar, sim. É concordância nominal, verbal. Na parte de coesão, a gente pode pensar nos conectivos, né? A conjunção, a preposição, como utilizar isso, o quanto que a pontuação dá o sentido adequado para o teu texto ou não. Então, é preciso, sim, estudar a parte gramatical. E é muito legal ver que o Rogério colocou isso com pontapé inicial. Não só a folha em branco, que é o desespero de muitas das pessoas, né? Não sei como começar, mas especialmente comecei. E agora? Como é que eu vou me fazer entender a partir do que eu comecei? Dominando a parte gramatical. Professor, e o pessoal ainda pode fazer contato, tô certo? Pode entrar na plataforma, tem lá um link onde você preenche o formulário, né? Outro gênero textual, não é isso? Coloca lá o nome, o e-mail, o assunto e uma mensagem enviando alguma dúvida, né? E aí, a partir do conjunto dessas dúvidas frequentes, a gente vai buscar materiais para alimentar aquela ilha de dúvidas frequentes, né? E dar esse caráter de dinamismo, de participação, de interatividade, de mudança de rotas permanentes que a gente quer com esses percursos educativos, com essas ilhas, com essa navegação de estudos. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês, professores. Muito obrigado, professor Rogério Muraro, professor Noslen Borges. E obrigado por explicar como é que tá esse nosso percurso educativo de redação, que tá lindo, né? E tá ajudando bastante. Vai ajudar bastante, tá certo? Sem dúvida. O que a gente quer é que todo mundo acesse, descubra os conteúdos e reforce aí os seus estudos. Exatamente. Quem quer treinar a redação, tá aí um belo material para isso. Bom,
Então agora é contigo acessar o percurso e treinar, até porque tem percurso de matemática, língua portuguesa, geografia. E deixa seus comentários no YouTube. Aliás, curte o nosso canal, viu? Acessa os vídeos, o Hora do Enem e a TV Escola estão sempre aqui para te ajudar. Até a próxima. Tá comigo? Vamos embora.